Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade que nós temos de bendizer o teu nome nessa noite, de louvar o teu nome. E queremos te pedir, Pai, que em nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Então, por favor, nos ajude, nos dá a compreensão da tua palavra, para que teu nome seja glorificado. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos estudando uma série sobre um novo coração no Natal. O Natal é um momento de reflexão dentro da espiritualidade cristã. Geralmente as pessoas ficam mais simpáticas no Natal, não é verdade? As pessoas ficam mais simpáticas. Aquela sua tia que você não gosta tanto, até ela parece mais legal, né? Geralmente no Natal. Provavelmente você está esperando da sua tia um presente de Natal. Eu, como não tenho mais quase tio por aí, vivo, né? Isso mostra que eu estou ficando velho. Então eu não tenho mais como me preocupar com isso. No entanto, né? Esse momento de reflexão que nós temos toma conta da nossa vida. Não sei porquê, a gente acha que o Natal é como se fosse uma grande novidade, né, no calendário do ano. Todo ano tem, mas todo ano a gente passa por isso. Na minha perspectiva, como pastor, o Natal é um problema. É um problema, porque no Natal parece que as pessoas gostam de brigar mais. Então a gente sabia... Natal, a gente tem um índice de atendimento pastoral maior, sabia disso? Sabia? Verdade. A gente atende mais gente próximo às festas de final de ano. Parece que as pessoas não estão mais, né, com tanta calma assim. É uma verdade. No entanto, esse tempo de final de ano também leva a gente a um momento de reflexão do que a gente tem feito. Né? Então, eu gostaria de convidar você a pensar sobre aquilo que nós temos pensado de maneira muito brilhante aí através do pastor Guilherme e do presbítero Sebastião nos últimos dias, que é um novo coração no Natal. O que isso significa? Bom, abre a sua Bíblia aí comigo em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, a partir do verso de número 1, e nós vamos até o verso de número 10. 1 João capítulo 3, de 1 a 10. Diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Somos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Um excelente texto para o Natal, não é verdade? Bom, João está escrevendo isso, e eu gostaria de situar você para quem João está escrevendo essa carta, antes da gente entrar nos pormenores da série. João está escrevendo essa carta para uma igreja que está inserida em uma cultura onde existe uma relativização da moral.
não muito diferente da nossa cultura, não muito diferente daquilo que nós vivemos hoje, talvez um pouco menos exacerbado, porque eles tinham os meios de comunicação um tanto quanto limitados. Gente, assim, eu sei que o pessoal está trabalhando, mas se alguém puder subir lá e pedir para o pessoal pegar leve nas ferramentas, porque eu não vou conseguir me concentrar, porque está feio. Se um diácono podia subir lá, fazer esse favor para mim, pelo menos nos próximos 40 minutos eles pegarem leve, senão não vou conseguir, de verdade, me concentrar. Bom, deixa eu voltar aqui diante do que eu estava falando. Nós temos uma relativização do pecado dentro dessa cultura, da cultura greco-romana, para quem João está escrevendo. Então, João está escrevendo para uma cultura onde o pecado não é tão pecado, ou melhor, onde os princípios bíblicos não são reconhecidos como normas de vivência. Diferente, talvez, da nossa sociedade. A sociedade ocidental, a sociedade a qual nós vivemos, né, ela está alicerçada dentro de uma perspectiva bíblica, apesar da gente estar hoje tanto quanto secularizado, né? Mas o Ocidente, a cultura que nós conhecemos como cultura do Ocidente, ela foi construída sobre o prisma da espiritualidade cristã judaica, ou judaico-cristã, seja como assim você queira chamar. Então, os princípios bíblicos não estão muito distantes da nossa realidade, mas aqui, na cultura de João, a espiritualidade greco-romana era uma espiritualidade diferentíssima. Porque, primeiro, a espiritualidade greco-romana ela era uma espiritualidade totalmente pagã. Totalmente pagã. Você não tinha ali, né? Você tinha vários deuses. E cada deus do panteão do panteão de deuses greco-romano representava uma esfera da sociedade. Então nós tínhamos deuses ou deusas da guerra, nós tínhamos deuses ou deusas da fertilidade, nós tínhamos deuses ou deusas da família. Então, dependendo daquilo que você quisesse progredir na vida, você teria um certo tipo de Deus. E geralmente, naquela cultura, você teria muitos deuses, mas muitos deuses. Uma outra coisa que você precisa estar atento é que na cultura a qual João está escrevendo, ela é uma cultura reativa à fé cristã. Jesus ele está colocando, ou melhor, a igreja está colocando o mundo, como diz Atos, né? A igreja está colocando o mundo de cabeça para baixo. Você vai ver essa expressão no livro de Atos. E o povo cristão, nessa época, está sendo perseguido. Mais perseguido do que talvez você seja hoje no mundo ocidental, mais ou menos livre do que a gente vive, né? Porque se você for ser um cristão de fato, eu creio que você, dentro do nosso ocidente, você será perseguido. Então essa é uma realidade que João está escrevendo. Perceba, tem muitas coisas próximas da gente, muitas coisas próximas. Então, eu queria refletir com vocês sobre o quarto tema da nossa série. Quais são os efeitos do novo coração? Nós já olhamos os três. O que é um novo coração, o porquê de um novo coração e como ter ou como obter um novo coração. Nos três primeiros temas, existe uma forte ênfase na teoria. A partir do tema número 4 e número 5, existe uma forte ênfase na prática. Então, aquilo que vocês viram nos três primeiros temas, e daí você pode acessar os nossos podcasts ali e ver as mensagens, aquilo que vocês ouviram nos três primeiros temas deve se desenrolar nos dois últimos temas da nossa série. Então, hoje pela manhã, nós abordamos a mesma carta de João, no primeiro capítulo, a partir do versículo de número 5. E agora nós estamos olhando o capítulo 3, de 1 a 10. Então, deixa eu te trazer
alguns princípios para você identificar quais são os efeitos de um novo coração. Os efeitos de que o Evangelho traz à sua vida. Porque veja uma coisa, uma das coisas que eu creio, e parte da nossa liderança também crê, é que quando o Evangelho chega, ele transforma tudo e a todos. Então, quando o Evangelho chega, ele faz como na cultura de João, coloca o mundo de cabeça para baixo. Quando o Evangelho chega, ele vai subverter a cultura vigente e vai dizer o seguinte: olha, nós vamos remodelar a cultura porque nós estamos remodelando corações a partir do Evangelho. Então eu gostaria de mostrar para vocês quais são os efeitos de um novo coração, não de maneira ampla, mas hoje pela noite, mais de uma maneira em você. Hoje pela manhã, a minha ênfase foi mais ampla. Se você estava aqui pela manhã, você percebeu isso. Mas agora, à noite, eu queria falar mais a você. E a primeira coisa que a gente identifica no texto é que esse novo coração, o efeito desse novo coração, o ser precede o fazer. Mas o fazer revela as raízes do ser. É filosófico isso aqui, né? Você pensou, falou, caramba. Então deixa eu te dizer, o ser precede o fazer, mas o fazer revela as raízes do ser. Veja o que João vai dizer no verso de número 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Somos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Veja só a ênfase que eu quero dar. O texto, no meio dele, no meio do versículo, vai dizer: somos chamados filhos de Deus, e nesse somos chamados filhos de Deus, o apóstolo diz, ele faz uma afirmação contundente. Não é porque nós somos chamados somente, mas nós somos de fato filhos de Deus. E existem algumas verdades que estão por detrás desse ser chamado ou ser um filho de Deus. A primeira dela é o seguinte: o fato de sermos chamados seus filhos significa que levamos o seu nome. Isso talvez deveria ser algo básico para a gente. Básico. Porque assim, você tem um nome e você tem um sobrenome. De quem você herda o seu sobrenome? Dos seus pais. Então é uma herança dos seus pais, né? Então eu tenho um sobrenome. Os meus pais, eles me deram assim um nome que é facílimo de falar e de escrever. E quando eu tenho que falar e escrever o meu nome para as pessoas, eu falo, eu chego no lugar, a pessoa vai fazer um cadastro e fala, qual que é o seu nome? Eu falo, Wellington Scacinati. E a pessoa, eu tenho que começar já imediatamente soletrar o meu nome, porque isso é uma herança dos meus pais, né? Agora, quando João está dizendo isso, João está dizendo que você recebeu também, a partir do momento que você confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você então entra nessa nova família e você ganha um nome. Ou você pode ser chamado de filho de Deus. Você ganha uma nova identidade. É o que João está dizendo. Você não é mais quem você diz que você é, mas você é aquilo que o seu pai diz que você é. Porque assim, na nossa cultura, né, a importância dos nomes, ela está diluída. Muitas vezes, quando você dá nome a um filho, você não quer saber o que significa o nome. Você dá o nome porque ele é bonito, né? Então você dá o nome lá porque o nome é bacana, porque é legal, ou porque você não tá. Mas na cultura de João, o nome tem um significado. As pessoas davam os nomes e cada nome de cada pessoa carregava uma certa identidade ou aquilo que o pai esperava para o seu filho.
Então, o que João está dizendo aqui é o seguinte, que a partir do momento que você reconhece no seu coração de que Jesus é o Cristo, você ganha um novo nome. E para João vai ficar muito mais evidente isso quando você olha o texto de Apocalipse. Porque no texto de Apocalipse vai deixar isso muito claro para a gente, porque mais tarde no texto de Apocalipse João vai dizer que todos nós vamos ganhar um novo nome. E esse nome está em uma pedra branca só, e será só revelado no último dia. No entanto, você vai ver essa realidade que você tem algo novo, de uma nova identidade. Uma outra coisa que isso vai me mostrar é que o fato de sermos filhos de Deus significa que temos a sua natureza. Antes, eu era escravo do pecado, mas agora eu sou filho de Deus. Então eu não ganho só um novo nome, mas eu ganho uma nova condição. Eu era escravo do pecado. E ser escravo do pecado significa que você não tem vontade alguma. Que todas as suas vontades estão condicionadas para o mal. Sabe qual que é o problema da nossa cultura? O problema da nossa cultura é que a gente não trata o pecado como pecado. A gente trata o pecado como mais um elemento da nossa vida, do nosso dia a dia. Então é mais ou menos assim. Todo mundo precisa almoçar, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa dormir, todo mundo precisa se relacionar e todo mundo precisa pecar. E a gente não trata o pecado como um acidente, como um erro. A gente trata o pecado como uma casualidade. Sabe? Coisas casuais. Coisas casuais. Você encontra... eu estou passeando no shopping e eu encontro o pastor Guilherme no shopping. Muito fácil é você encontrar o pastor Guilherme do McDonald's do shopping. Né? Então, você vai lá, se você estiver no McDonald's do shopping, você pode procurar, provavelmente você ache o pastor Guilherme tomando um milkshake lá no shopping. É ou não é? É verdade, né? Então, estão vendo? Tem testemunhos. Esses encontros casuais, a gente transfere para o pecado. A gente acha que o pecado é casual. E quando você transforma o pecado em algo casual, ele perde a dramaticidade. Eu não vou dizer valor, porque valor dá algo positivo, mas o pecado ele perde a dramaticidade dele. Porque o pecado ele é um acidente, ele é uma quebra. Então, se você trata o pecado como casual, você vai abrir um site, vai ver pornografia e não vai fazer diferença nenhuma para você. E muitos dos nossos jovens estão mergulhados em pornografia. Mas isso não faz diferença nenhuma, porque ele começou a ver o pecado como o quê? Como algo casual. Não só muitos dos nossos jovens, coitados dos nossos jovens. Muitos dos homens casados olham para a pornografia como algo casual. E esse é o grande problema. Quando a gente trata o pecado como algo casual. Ou, daí você vai falar assim, mas você está radicalizando. Eu estou radicalizando, e me deixa radicalizar um pouco mais. Quando você assiste uma novela, seja de qual for a novela, seja de qual emissora for, mas quando você assiste uma novela e você vê que o adultério está sendo adorado, louvado, está sendo exaltado, o adultério, e você acha aquilo tremendamente normal, o pecado se tornou algo casual para você. Quando as coisas não te ofendem mais. Perceberam? Quando um pai, que é pai de jovem cristão, o seu filho sai e dorme fora com o namorado, e o pai não fica com o cabelo em pé, rapaz, o pecado se tornou algo casual para você.
E a desculpa para a gente, muitas vezes, sabe qual é a desculpa? A desculpa é que, legal, né? Os tempos são outros. E daí há a flexibilização do quê? Não somente do pecado, mas a flexibilização de quem nós somos como povo de Deus. Quem eu sou como povo de Deus tem a ver não somente com o nome com que eu recebo, mas com as minhas ações, com as coisas práticas. Então perceba, você ser discípulo precede o fazer, o realizar. Mas realizar, fazer, executar, vai demonstrar aonde estão as raízes do seu ser. Do seu ser. Veja que o texto vai continuar nos dizendo: por isso o mundo não nos conhece. Porque não o conheceu. E a gente acha aqui, né, que é uma questão de revelar ou revelação. O mundo não conhece e não conheceu. Mas, para mim, quando eu estava estudando o texto no seu original, uma das coisas que me chamou a atenção é que a palavra conhecer aqui tem um melhor significado expresso como reconhecer. Então, a tradução melhor ficaria: por isso o mundo não nos reconhece, porque não o reconheceu. É mais ou menos assim: o mundo olha para a gente e nos despreza porque não reconhece quem nós somos. Porque também desprezou o Cristo, o mundo desprezou o Cristo. Jesus, no Evangelho de João, ele vai deixar bem claro, vai dizer o seguinte: olha, o mundo, ele vai dizer, Jesus, o mundo ele me ama. É isso que Jesus diz? O que vocês acham? Jesus diz que o mundo o ama. O texto vai dizer, o mundo me odeia. E daí Jesus continua dizendo para os amigos dele, para os discípulos: veja só, se o mundo me odeia, é lógico que se você me seguir, se você andar como eu ando, se você fizer as coisas a partir da minha ótica, o mundo também vai fazer o que com você? Vai te odiar. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você faz o que você faz porque você deseja ser reconhecido, amado, ou porque você já foi reconhecido e amado? Deixa eu colocar isso aqui assim, ó. O texto, eu ia fazer a citação do Peterson, mas não preciso dela. Diz o seguinte: porque servimos e amamos, perdoamos, lemos livros ou gastamos o nosso tempo? Por que a gente faz isso? Por que você vem à igreja domingo após domingo? Por que você serve? Por que você canta no louvor? Por que você distribui cesta básica? Por que você dá aula? Por que você gasta tanto tempo com as coisas? Para ganhar o reconhecimento? Ou você já recebeu, ou nós já recebemos o reconhecimento devido? O que você acha? Você quer ser reconhecido? Ou você já recebeu o reconhecimento? Vamos, gente, não é uma pergunta retórica. Não é uma pergunta retórica. Você está com medo de perguntar. Deixa eu te dizer, se você errar, essa é a oportunidade de você errar e ainda ir para o céu, né? Pensa só nessa possibilidade. É a oportunidade de você errar e ainda ir para o céu. Deixa eu te falar uma coisa, então. Por que nós nos frustramos com o serviço na igreja? Por que nós nos frustramos quando nós amamos alguém? Por que nós nos frustramos quando nós servimos uma comunidade? Porque nós não ganhamos o devido
reconhecimento. Já percebeu isso? Quando eu não ganho o devido reconhecimento, eu fico chateado, magoado. Então perceba, eu estudo, pelo menos, agora eu quero ser reconhecido depois disso, porque eu estudo, qualquer um dos pregadores daqui, para fazer um sermão, no mínimo 20 horas para um sermão. Então quando eu faço 2, eu estudei na semana, no mínimo o quê? 40 horas. Rapaz, é um baita de um trampo, né? Então daí eu prego, eu estudo 40 horas, eu saio do púlpito e eu não ouço nenhum obrigado, pastor. Que palavra. Pelo contrário, enquanto eu estou pregando, tem um irmão dormindo. O que eu faço? Miserável, que Deus o consuma no fogo dos céus. Eu penso mesmo. Ainda bem que Deus não faz essas coisas com as pessoas, né? Mas tudo porque eu estou atrás de uma única coisa, de reconhecimento. Daí eu vou me frustrar. Daí o texto bíblico está dizendo o seguinte, veja só, se você está atrás do reconhecimento do mundo e das pessoas, você vai se frustrar sempre. Porque o mundo não reconheceu quem Jesus era, o mundo não reconhece quem são os discípulos, mas o Cristo já reconheceu você, porque Ele chama você de filho amado. E se eu sou reconhecido por Deus, isso deveria o quê? Me bastar. Não deveria? Então deixa eu te perguntar, você que está magoadinho com a igreja. Porque tem muita gente magoadinha com a igreja. Você que está magoadinho com a igreja, não quer mais servir, está meio cabisbaixo, surumbático, macambúzio, deixa eu te dizer uma coisa. Você está atrás disso aqui, ó. Reconhecimento das pessoas. Você sempre vai se frustrar. Mas saiba de uma verdade. Deus já reconheceu o seu trabalho em Cristo Jesus e Ele te chama de filho. Tá bom isso para você? Deveria estar, não deveria? Então toda vez, agora a minha dica para vocês. Toda vez que eu saio daqui, depois de 2 sermões, 40 horas de estudo, e pregar sem o microfone, e não ouvir nem um obrigado, pastor. Eu chego no meu carro, eu ligo o ar-condicionado que Deus deu, louvo ao Senhor por ele, e digo o seguinte: obrigado, Jesus, porque mesmo que ninguém tenha me reconhecido, o Senhor me conhece e sabe que eu fiz isso não porque eu quero dos outros, mas porque eu quero cumprir a missão. Só isso. Mas eu vou dizer para vocês, isso não é fácil fazer. Não é fácil fazer isso. Porque o nosso coração trai a gente. O nosso coração adora o reconhecimento dos outros. Mas a gente precisa lutar em oração contra isso. E o texto bíblico está dizendo, então, aonde estão as raízes daquilo que você faz? Aonde estão as raízes daquilo que você faz? Eu concordo com você e com qualquer calvinista. Ser discípulo precede o fazer. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas as nossas obras revelam quais são as nossas raízes. Segundo, já somos filhos de Deus, mas ainda estamos em obras. É o famoso já, ainda não.
Já somos filhos de Deus, mas ainda estamos em obra. Olha o que diz o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Perceba, amados, agora já somos, tá? Agora, no presente, olha que coisa bacana, bonita, beleza. Nós somos agora filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Veja, o que João está escrevendo aqui está intimamente ligado com o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 9. Todavia, como está escrito, nem olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Existe uma realidade que a gente não consegue penetrar. Isso mostra as nossas limitações, é o que Paulo diz e é o que João está dizendo. Existe uma realidade que a gente não consegue penetrar. O texto que Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios é o seguinte, olha, a gente não consegue ver, percebe que ele usa os sentidos. A gente não consegue ver, nós não conseguimos ouvir, homens antigos, né? Os sentidos mais valiosos na antiguidade, qual que eram? A audição e a visão. Hoje em dia também ainda são, né? A audição e a visão. São sentidos mais importantes. E perceba, a construção que Paulo está fazendo aqui. Porque é através da audição e da visão que você cria o quê? A imaginação. Não é isso? Então, se você não vê, se você não ouve, você não imagina. Então agora para aqui. Nós já somos filhos de Deus, mas nós estamos em obras, ou seja, nós estamos crescendo em santidade. À luz desse texto, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você está vendo e ouvindo? O que você está vendo e ouvindo? Daí você está perguntando, mas por quê? Se o que você vê e o que você ouve está mais ligado a uma perspectiva humana da vida, a sua imaginação vai ser o quê? Uma imaginação santificada ou uma imaginação secular? Vamos? Se a secularidade toma conta do que você vê, se a secularidade toma conta do que você ouve, a sua imaginação, ela é mais secular ou santificada? Então deixa eu entrar aqui na cultura. Nossos filmes, nossas séries. Vocês sabem, adoro filmes e séries. Mas você tem que ter uma cosmovisão cristã. Por isso do nosso curso. Então se inscreva no curso. E olha que ele é de graça, hein? Estou fazendo um merchan aqui, tranquilo. Olha, se o seu coração está imerso em séries, vamos pensar na coisa mais romântica boba, sabe? Romântica boba, sem maiores aventuras. Romântica. Se o seu coração está imerso em séries românticas, se aquilo é o que você ouve e é o que você vê com mais frequência, a sua imaginação vai ser como? Como que será a sua imaginação? Se você ouve, ou se você baseia a sua vida em um conto de fadas, como que vai ser a sua imaginação? Ligada à realidade ou uma imaginação distópica? Aqui está o nosso problema. Aqui está o nosso problema. Por quê? Porque o nosso coração mergulha numa realidade que não é a verdade. O nosso coração entra
nenhum sintoma de olhar e ver, olhar e ver, olhar e ver. O nosso coração, então, se torna tão secular, que tudo aquilo que a gente imagina, que tudo aquilo que a gente projeta, que tudo aquilo que a gente vive, não está descolado da realidade. Por que pessoas se frustram no casamento? Porque as pessoas acham que os casamentos serão o quê? Contos de fadas. Não é verdade? Casei com o príncipe encantado. É até o primeiro mês. Daí você vai descobrir que o príncipe não é tão príncipe e que a princesa, para ficar bonita, precisa de chapinha. Mas a gente está descolado da realidade. E quando a gente lida com a realidade, o nosso coração se frustra. Porque os nossos olhos e os nossos ouvidos não conseguem imaginar. Mas agora, quando aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço está ligado à palavra de Deus, a minha imaginação é o quê? Santificada. E quando eu assisto um filme que é secular, e a gente vai assistir filme secular, e a gente vai assistir série secular, porque as séries cristãs e os filmes cristãos são muito ruins, mas muito ruins. É uma perda de tempo você assistir um filme cristão, porque é muito ruim. O enredo é ruim, o ator é ruim, é tudo ruim. E se for feito para a glória de Deus acabou naquele filme cristão. Né? E algumas músicas também são muito ruins, né? Mas depois a gente fala sobre isso. O fato é que a única coisa que pode salvar o nosso coração é estar atrelado à palavra de Deus. E para isso você precisa mergulhar o seu coração na palavra de Deus. Agora veja. Terceiro, já somos filhos de Deus. Opa, esse aqui é o segundo. Eu vou pular aqui já e a gente vai pro terceiro ponto. Está aqui. As suas derrotas não têm a última palavra na sua jornada. As suas derrotas, elas não têm a última palavra na sua jornada. Olha o que o texto vai dizer. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Veja a ênfase do texto. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. E eu vou me dar o braço a torcer, porque a revista atualizada está melhor que a NVI. Somente nessa tradução. Somente nessa vez ela está. E ela diz o seguinte: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Tanto é verdade que até o Eugene Peterson na mensagem concorda. Aqueles que são nascidos de Deus não fazem do pecado uma prática. O problema da tradução da NVI diz que praticamente o pecado cessa, você não comete mais pecado. Mas não é, o verbo ele está na forma alongada do grego, ou seja, você não mais cai ou não mais vive na prática do pecado. Você ainda peca, mas o pecado não é uma prática para você, não é um vício. Seria melhor traduzido talvez como um vício. O pecado não se torna um vício, ele não toma conta do seu coração. Você comete alguns erros, mas ele não é viciado, você não é viciado nele. E olha, então, haverá derrotas, mas isso não determina quem você é. Então você e eu, nós vamos pecar, nós vamos errar. A nossa imaginação não vai ser tão santa assim. O nosso coração, ele vai falhar. Por quê? Porque a gente não consegue, às vezes, penetrar naquilo que Deus está estabelecendo para a gente. E a gente vai duvidar, às vezes, da boa mão de Deus. A gente vai duvidar, às vezes, da boa vontade de Deus.
E quando o nosso coração duvida, é uma brecha para que o pecado entre. No entanto, a gente não vive nessa prática. Então perceba, a sua vida não é aquilo que você faz, você não está marcado por aquilo que você faz. E o texto de João está deixando isso bem claro. Ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar aqui, porque a semente de Deus permanece nele, na pessoa, você não vive na prática do pecado. Agora veja, o que é a semente de Deus? Provavelmente se refere ao Espírito Santo de Deus trabalhando na vida dos discípulos. João está dizendo o seguinte: você vence o pecado não por sua força, não porque você é bom, mas porque o Espírito Santo de Deus está fazendo algo em você. O Espírito Santo de Deus está trabalhando em você. Uma outra realidade que isso aponta é que somente o Espírito tem o poder de transformar na vida do discípulo e sustentá-lo, tem um poder transformador na vida do discípulo e pode sustentá-lo na sua perseverança diária. É somente através do Espírito que eu me mantenho perseverante. O Piper vai dizer, a perseverança dos santos não é a garantia de perfeição, e sim de que Deus nos manterá combatendo o combate da fé, para que odiemos nosso pecado e nunca façamos uma paz duradoura com Ele. O Espírito Santo, que é uma obra de Deus, vai trabalhando na nossa vida. Então, meus irmãos, existem derrotas. Mas as suas derrotas não definem quem você é. Não definem. O que define você é o que o Espírito está fazendo na sua vida. Então eu gostaria de dizer uma coisa para você. Muitas vezes, nós rotulamos as pessoas e nós mesmos nos rotulamos. Já percebeu isso? Muitas vezes nós rotulamos as pessoas e nós mesmos nos rotulamos. Esses dias eu estava tendo uma conversa séria com o meu filho mais velho. Vocês lembram que eu sempre falo para vocês que eu tenho conversas cruciais com meu filho de 8 anos, certo? E o Arthur, ele é muito exigente com o que ele faz, né? E ele está treinando futebol, está participando de um campeonato aqui no clube, e ele, nos últimos treinos, ele não tem ido bem. Um dia ele chegou, depois de um treino, eu estava esperando ele sair do treino, e ele chegou triste, falando: papai, eu sou uma pessoa esquisita. Eu falei: mas por que você é esquisito? Você é tão legal. Eu sou seu pai, eu acho você tão legal. Mas por que você se acha esquisito? Porque eu não consigo passar direito para as pessoas, eu não consigo fazer os passes no futebol direito ainda. Mas eu falei: filho, você precisa treinar. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Mas ele falou: papai, eu não consigo. E eu não sou bom. E eu não sou bom. E ele começou a repetir aquilo, e aquilo começou a virar um rótulo para ele. E eu tive que parar ele, e eu falar para ele o seguinte: filho, o que te define não é se você é bom ou não no futebol. O que nos define é o amor que Cristo tem por nós. Então a gente pode ser ruim no futebol e bom em outras coisas. Mas o que me define não é se eu sou bom ou não. O que sempre vai me definir é o amor de Cristo por mim. Porque Ele diz que eu sou um filho amado. Talvez não seja você que está
se colocando um rótulo. Talvez alguém colocou um rótulo em você. Talvez até uma pessoa que te ama colocou um rótulo em você. E você abraçou isso. Deixa eu te falar uma coisa. O que te define não são as suas derrotas. O que te define é quem você é em Cristo Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e a orar. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós entendemos que em Jesus nós somos amados, acolhidos e transformados, ó Deus. A Tua graça em Jesus não permite, ó Deus, que nós continuamos os mesmos. O Teu Santo Espírito vem, o Teu Evangelho vem, e o Teu Evangelho e o Teu Santo Espírito transformam tudo e a todos, ó Deus. E nessa noite, Pai, você conhece cada coração que está aqui presente. Você conhece, Deus, as vitórias e as derrotas. Você conhece, Senhor, os vícios e as virtudes. Você conhece as dores, as lágrimas. Você conhece, Senhor, porque nada está oculto ao Senhor. Nós podemos nos esconder no mais alto monte, nós podemos ir até o maior, profundo abismo. Mas o salmista e a Tua palavra diz que ainda assim o Senhor vai estar lá com a gente. O que nos define diante do Senhor, ó Deus, não são as nossas vitórias, as nossas virtudes, não são os nossos erros, mas o que nos define, a nossa identidade, o nosso nome, é aquilo que Cristo fez na cruz por nós, Senhor. É essa cruz, ó Deus, que nos transforma, que nos redime, que nos reconcilia com o Senhor, Pai. E eu quero pedir, Senhor, que em nome de Jesus, através da instrumentalidade do Teu Santo Espírito, o Senhor venha nos encontrar nessa noite. O Senhor encontre cada coração aqui, Pai. E o Senhor transforme cada coração. Que cada coração aqui que já experimentou a graça do Senhor, ó Deus, possa continuar experimentando a transformação diária e a renovação diária do Teu Santo Espírito, Pai. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Vem ao nosso encontro, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.